Filhos e herdeiros é o título da lição 8 na classe de jovens, com o texto principal em Gálatas 4 e 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A maturidade exige de nós um comportamento diferenciado, pois por ela recebemos a herança em Cristo. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo. E semanalmente estamos por aqui com as aulas da Escola Dominical para professores das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Nós estamos aqui para ser um suporte, uma ajuda para você preparar a sua aula. Agradeço aí a sua audiência. Se não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo para que possamos chegar a 30 mil inscritos por aqui. Eu conto com você. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo meu WhatsApp, por onde eu atendo o seu convite para a sua igreja, para o seu departamento. Nós viajamos pregando a palavra de Deus, dando palestras, e será um prazer atendê-los. Pelo Instagram você acompanha aí as nossas viagens. No último final de semana estivemos em Pouso Alegre, em Campinas, também no domingo pela manhã. No próximo final de semana estaremos em Sumaré e estaremos também em São Paulo, ministrando a palavra de Deus. Ore por nós, interceda por nós e pega o link do nosso canal e compartilha com todo o departamento da sua igreja, com toda a sua igreja, com outros professores, com líderes também. Nós estamos aqui para servir a Igreja de Cristo. Vamos então para a nossa aula de hoje, mas antes, roda a vinheta. Filhos e herdeiros é o título da lição 8, classe dos jovens. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A maturidade exige de nós um comportamento diferenciado, pois por ela recebemos a herança em Cristo. O texto aqui, bíblico em classe, está em Gálatas 4, do 1 ao 7. Vimos na lição anterior que Paulo tratou a respeito da descendência de Abraão. Todos que creem em Jesus pela fé, quer sejam judeus, quer sejam gentios. Nesta lição trataremos a respeito da maturidade. É ela que faz um herdeiro menino se tornar um herdeiro completo e apto para receber a herança. Ao se colocarem debaixo da lei, os gálatas estavam não somente se colocando num caminho de retrocesso para com o evangelho, mas estavam igualmente renunciando à sua maturidade e sua herança em Cristo. Nós estamos trabalhando ao longo desta aula toda uma questão dessa situação onde os gálatas se sentiram atraídos, não é, pelos ensinos judaizantes. E tudo isso foi feito de uma forma tão atrativa que os gálatas se deixaram conduzir. Mas Paulo escreve esta carta exatamente para mostrar que não é um pequeno desvio, que não é um pequeno deslize, não, é um abandono da fé que eles aceitaram em Cristo. Por mais que não pareça isso. Por isso que é preciso ter muito cuidado, por isso que é preciso ter discernimento com certos ensinamentos que parece o evangelho, mas tem um fermentozinho ali. O tópico 1, herdeiro, mas como se não fosse ainda. Herdeiro, mas como escravo. Paulo começa dizendo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Nesse texto podemos ver a importância da maturidade. Veja, mesmo uma criança sendo considerada herdeira, ela não tem muita diferença de um servo, de um escravo. Por quê? Porque ela não tem maturidade para administrar a herança. É como o filho de um grande bilionário. Ele é herdeiro da fortuna de seu pai? É. No entanto, enquanto criança, e aí a gente pode trazer isso para o âmbito emocional, para o âmbito físico, para o âmbito espiritual, não é? Então, eita, não é só criança no sentido físico. Paulo está mostrando que sem maturidade
nós não acessamos a herança de Deus. A falta de maturidade faz muito filho viver como escravo. Entendeu? Essa é a questão aqui, essa mentalidade. À medida que a criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai se tornando menos dependente do aio, daquele que a conduz e que exerce sobre ela uma tutela, uma guarda e, por que não dizer, um controle. A criança não é uma escrava, mas é considerada como se fosse em relação à herança, até que atinja a maturidade. É por isso que nós somos convidados a vivermos a fé cristã com vistas ao crescimento espiritual. A fé cristã não é estática. Por quê? Porque se não há crescimento, não há maturidade, acontece essa questão. Muito filho vivendo como escravo. Veja, Efésios capítulo 4, versículo a partir do 11. E ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Do que Paulo está falando aqui? De maturidade. Aliás, no Novo Testamento, quando a Bíblia fala de perfeição, está falando de maturidade. Para quê? Para que não sejamos mais como crianças, meninos. Do que ele está falando aqui? Da infância física? Ele está falando aqui da infância espiritual. Ele está falando aqui da falta, da imaturidade, não é? Inconstantes, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade com amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que coisa linda. Eu vou ler o 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado por meio de todas as articulações, segundo a justa cooperação de cada parte, promove o crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Então, olhe a importância do crescimento. Paulo, ele mostra que a função da lei era conduzir as pessoas a Cristo, da mesma forma que o aio conduzia a criança até a escola e se responsabilizava pela sua educação. Então, a lei era o condutor, era quem guiava. Agora, na plenitude dos tempos, Deus interveio para transformar uma promessa em um fato consumado. É chamado de plenitude dos tempos. Nesse período específico, Deus enviou a Jesus e o apóstolo ainda reforça, nascido de mulher sob a lei. Essas duas colocações têm importância, pois mostram não somente a humanidade de Jesus, mas igualmente o fato de que, por ter nascido sobre a lei e tê-la cumprido até a morte, seu sacrifício foi único e perfeito, colocando a salvação disponível a todos que creem, independente da sua cultura ou origem. A bênção de Deus, portanto, não estaria restrita aos descendentes de Abraão que guardavam a lei. Essa bênção seria dada pela fé aos que crescem no sacrifício de Jesus. Então, Paulo está chamando os Gálatas para uma maturidade espiritual. Paulo está procurando mostrar aos Gálatas que esse retrocesso por conta do ensino judaizantes é sinal de imaturidade. E Paulo aqui está mostrando que nós somos chamados para crescer. Nós somos chamados para acessar a herança de Deus através da fé em Cristo. Por isso, no tópico 2, ele vai abordar a nossa posição em Deus. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo
e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Deixa eu ver, eu fiz aqui uma pesquisa, deixa eu ver se ela está aqui, que eu queria mostrar algo para os irmãos. Deixa eu só ver se eu tenho aqui essa pesquisa que eu fiz, deixa eu ver. Não, tá legal, muito bem. Bom, vamos lá. A nossa posição em Deus. Somos filhos e herdeiros. Antes os Gálatas serviam aos ídolos, pois não conheciam a Deus. Mas agora eles haviam sido salvos e não foram deixados à própria sorte. Eles foram recebidos como filhos. Paulo prossegue dizendo que somos filhos e herdeiros, coisa que um escravo não é. Pelo Espírito Santo, os gentios poderiam chamar Deus de paizinho. Não uma expressão que remonte à ideia de um diminutivo, mas sim de intimidade. Os gentios, agora em Cristo, obedecem a Deus para agradá-lo, e não porque podem ser punidos como os ídolos faziam com aqueles que os adoravam. Então nós não adoramos a Deus para escapar da punição, nós adoramos a Deus para agradar a Deus. Nós adoramos a Deus porque fomos criados para adorá-lo. Essa nova posição para os Gálatas estava sendo abalada. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, não é? Veja, eles são filhos de Deus, eles estão na posição de filhos de Deus, mas eles estão retrocedendo por causa de certos rituais. É preciso ter muito cuidado com certos rituais. Por exemplo, o que comer, o que não comer, não deixar de celebrar tal data. Na prática, pouca diferença tinha o legalismo do paganismo, dos ídolos que antes os Gálatas adoravam. Então é preciso tomar muito cuidado, porque por trás das escolhas e decisões estão as motivações. Então, eu posso deixar de comer alguma coisa ou de participar de certa coisa, mas desde que eu faça isso motivado, com a ideia de que eu já sou salvo em Cristo e certas coisas não fazem mais sentido para mim. Entende isso? Então, por exemplo, eu não bebo para ser salvo. Porque quem deixa de fazer algo para ser salvo, ele abandonou a fé. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Ou seja, a nossa salvação é garantida única e exclusivamente pelo que Cristo fez. Não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa? Podemos. E por que não fazemos? Porque escolhemos que determinadas coisas não fazem mais sentido para quem agora está em Cristo. Porque quem agora está em Cristo, nova criatura é. Novas palavras, novos comportamentos, novos pensamentos. É isso. É sobre testemunho de quem já é salvo. Não sobre tentativa de fazer algo para ajudar na obra de salvação que é completa em Cristo Jesus. Então não há nenhum impedimento em se guardar um dia para adoração a Deus. Os hebreus tinham seu próprio calendário e deles se valiam para não descumprir os mandamentos. Guardamos o domingo, pois foi nele que Jesus ressuscitou, vencendo a morte e nos garantindo que seremos vitoriosos com ele nesse mesmo aspecto. Mas a guarda de datas e dias como misticismo não é o que Deus tem para nós. Eu nem sei se a gente guarda o domingo. No mundo que a gente vive hoje, eu nem sei, de novo, eu vou dizer, se a gente guarda o domingo. Mas o que eu posso dizer é que a forma como nós, na maioria das vezes, acabamos consagrando o domingo ao Senhor. A maioria dos crentes não trabalham, temos no mínimo 2 atividades lá no domingo, a escola dominical e depois o culto à noite. Agora, nós fazemos isso movidos por um senso de propósito, um senso de comunhão, mas não porque estamos fazendo isso para de alguma forma conseguir algum favor ou nos sentimos superiores. Não, tá? Então é preciso tomar muito cuidado para que o cumprimento de regras não se torne
um referencial de espiritualidade. Isso aqui para mim é interessante, porque no meio pentecostal eu sempre falo, nós temos um problema muito sério com outras igrejas, né? A gente não pode se comparar, claro, mas nós temos regras na nossa igreja que outras igrejas não têm. E aí, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Por exemplo, na nossa igreja, principalmente o Ministério do Belém, as mulheres não usam calça no culto. Se você chegar numa igreja do Belém e tiver mulheres de calça, obreiras e tal, isso é estranho. É estranho, né? Não é só isso. Não, por exemplo, os líderes de jovens assembleanos, você não vai ver eles no púlpito, sei lá, de bermuda, por exemplo. Pelo menos no Belém você não vai ver. Agora, existem igrejas que, lá um evento de jovens, um acampamento, tá lá o líder de shortão lá, falando com os jovens, pregando a palavra, de boné, né? Enfim, diversas aí situações. Mulheres de calça, inclusive obreiras sentadas no púlpito de calça, não só pregando, mas ali participando de tudo, já se tornou um costume das igrejas, né? Qual que é o ensinamento de Paulo? É que a gente tem que tomar cuidado para não transformar o cumprimento de regras num acessório para a salvação. Basicamente é isso. Quem acha que por cumprir regras está de alguma forma cooperando para a sua salvação, porque cumpre algum tipo de regra, seja ela qual for, é esse entendimento que Paulo está combatendo. Porque isso está errado. Isso é sinal de imaturidade, por mais bem intencionado que pareça. Porque é uma boa intenção, não é? É uma boa intenção, gente. Nossa, é uma coisa moral, é uma coisa correta. Tem argumentos. Então é bem intencionado muitas vezes, mas é perigoso, porque nada pode tomar ou sabotar o que Cristo fez. Nada, nem mesmo a nossa boa intenção. Então, por mais boa intenção que pareça, qualquer tentativa de novo, de criar acessórios para a nossa salvação é uma tentativa imatura. Um crente maduro na fé, ele descansa unicamente no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é perfeito, é completo, foi aceito por Deus e é por meio do sacrifício de Cristo, por meio do que ele renunciou e por meio do que ele abraçou, por meio da sua graça e misericórdia que nós somos salvos. E qualquer coisa que fizermos ou deixarmos de fazer é para agradá-lo. Não é por medo do inferno e nem para garantir a nossa salvação, porque a nossa salvação é garantida unicamente por Cristo Jesus. Gente, estou com uma coceira aqui na garganta. Portanto, imaturidade, maturidade, os irmãos me desculpem, estou com a coceira aqui, e responsabilidade. Estou tentando lubrificar a garganta, mas está difícil. Maturidade e responsabilidade. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo. Isso aqui dá um trabalho, irmão, você não tem noção. Então, ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Quero bater 30k aqui esse final de semana. E eu conto com vocês, ó. A gente tá com 29.900 e alguma coisa, irmão. Me ajuda aí a chegar a 30k esse final de semana. Posso contar com você? Clica aí no botão inscreva-se. Maturidade e responsabilidade. Inimigo fala a verdade. É possível que os judaizantes estivessem ensinando que Paulo era o inimigo dos Gálatas por falar daquela forma com eles. Mas o apóstolo o fazia com o coração de um verdadeiro pastor, não como um aventureiro. Ele falava a verdade em amor.
O questionamento do apóstolo sobre a sua forma de falar com os leitores deixa claro a diferença entre ser um bajulador e ser um mestre que se preocupa não com o que pode receber, mas com o que pode entregar. Nem toda demonstração de zelo é do Espírito. É possível que haja na igreja pessoas que apresentam o que seria tido por um comportamento aceitável diante de Deus, mas sem o aval dele. O zelo dos judaizantes não era espiritual, era religioso, e eles são diferentes. Ai, meu Deus, será que a gente fala sobre isso? O zelo espiritual se preocupa com a vida espiritual das pessoas de uma congregação, ao passo que o zelo religioso se prende ao formato como a religião é manifesta. Ai, Jesus, meu Deus do céu, não vou falar nada disso aqui, vai. A maioridade exige responsabilidade. Crescer implica ter responsabilidades. Uma pessoa que atinge a maioridade tem obrigações das quais não pode se esquivar. É possível que uma pessoa tenha direito à herança, mas não possa possuí-la devido à idade. Os Gálatas tinham começado a conhecer a Jesus e com o Senhor a maturidade. Agora estavam se colocando como crianças, sendo guiados pela lei. Um adulto não pode agir como criança, como se precisasse passar por todo o processo de crescimento e amadurecimento. De um adulto se espera diversas características, como inteligência, experiência, responsabilidade por seus atos, seriedade e conhecimento. Não esperamos isso de uma criança. Então veja, os Gálatas já estavam em uma posição, em uma condição, em que se esperava deles um comportamento diferenciado. Aqui, eu não quero polemizar, mas aqui, o zelo inconveniente. Ele está mais preocupado com uma questão religiosa do que com uma questão espiritual. O zelo espiritual se preocupa com a vida espiritual das pessoas de uma congregação. Então, o que é o zelo espiritual? Ele realmente está preocupado com o crescimento das pessoas, em proteger a fé das pessoas. Agora, o zelo religioso, ele está preso no formato. Eu vou aqui dar um exemplo, só a título de meditação. Você quer ver só um zelo religioso? Quantas pessoas foram excluídas da igreja, por exemplo, por causa de televisão? Quantas? Quantas irmãs foram disciplinadas por usar calça? Isso é um zelo religioso. Por quê? Porque hoje não há mais essa disciplina. E não só não há mais essa disciplina, como, por exemplo, no caso da televisão. Toda igreja hoje tem uma televisão lá dentro. E aí? É um zelo sem entendimento, religioso. Perigoso. Por quê? Porque o zelo religioso põe muita gente para fora. O zelo religioso não está preocupado com a alma das pessoas. Está preocupado com a imagem do ambiente. Então, preocupado com o que vão dizer de um determinado lugar, de um determinado espaço. Opa! Entende? Então, por causa da imagem que as pessoas vão ter do ambiente daquela igreja, certas coisas são proibidas, não com o interesse de preservar a alma, não com o interesse de ajudar, não. Só com o interesse de, nas fotos, as coisas saírem, ok? Então, para evitar críticas, para evitar certos comentários. O pior, para passar uma imagem de maior santidade. Isso é perigosíssimo. Isso é legalismo, sabe? Não, porque aqui a gente não usa camiseta. Tá, mas, né? Então, no meio pentecostal, passa-se muito a ideia que certas coisas que a gente não faz nos torna melhores do que os outros. E, na verdade, todos nós somos salvos pela graça. E a salvação é pela fé. Então, é dessa maturidade que Paulo está falando com os Gálatas. Crentes maduros, não voltem a ser meninos. Vocês já cresceram, vocês já aprenderam, vocês não podem retroceder. A jornada de fé ela é para frente. Então, não volte para trás. Quem quer que esteja querendo ensinar algo diferente, por mais bem intencionado que seja, não deixe que o crente maduro, ele não retrocede na sua fé, ele caminha para frente. O crente maduro, ele não se deixa levar por nenhum ensinamento, por mais bem intencionado que pareça, mas que é contrário à palavra de Deus. Ok?
Porque ele é maduro, ele é responsável, ele já cresceu e ele está em uma jornada de crescimento. Então ele não aceita ser guiado por qualquer um, por mais que lhe apresente a palavra de Deus, mas que traz um ensinamento que é contrário, que traz um ensinamento que compromete a sua salvação. É isso que os jovens precisam entender. Cuidado com ensinamentos que comprometem a sua salvação. E lembrando que os judaizantes estavam dentro da igreja. Os falsos ensinadores, os falsos mestres estão dentro da igreja. Nós temos que tomar muito cuidado e, como o apóstolo Paulo, proteger a igreja dos falsos mestres que surgem aos milhões todos os dias. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.